Queridos amigos, bem-vindos de volta a mais um episódio da primeira temporada do Cook Clássicos, onde a gente vai aí falar um pouquinho, vai destrinchar os clássicos do rock and roll. No Cook Escuta eu procuro conhecer músicas novas, eu procuro ouvir as sugestões de vocês para conhecer artistas, discos, músicas que normalmente eu não ouviria. Mas eu separei esse espacinho aqui no Cook Clássicos para falar de algumas bandas que todo mundo já deve conhecer, alguns discos aí que foram importantes para mim, algumas músicas que me marcaram. E hoje eu escolhi um disco do Van Halen. Esse disco se chama For Unlawful Carnal Knowledge, é o nono disco de estúdio da banda, foi lançado em 1991. E a exemplo de todos os discos clássicos do Van Halen, ele já estreou no primeiro lugar das paradas, mas ele também ficou marcado por 7 das 11 faixas terem sido lançadas como singles, o que é bem difícil, né? E aqui, para falar um pouquinho do álbum, para conhecer um pouquinho melhor o contexto da época, comecinho dos anos 90, o Van Halen vinha aí dessa sequência de sucessos, né? O Sammy Hagar já tinha se estabelecido como a voz da banda, como o frontman do Van Halen, e esse disco teve bastante impacto na época, foi muito elogiado, muito premiado, e sem dúvida é o melhor disco do Van Halen com o Sammy Hagar. As pessoas até brincam aí que é o 1984 do Sammy Hagar seria esse disco For Unlawful Carnal Knowledge. E o título do disco, essa frase gigante, esse palavrão que eu falei, foi uma sugestão do próprio Sammy Hagar, que queria dar uma provocada na censura, no conservadorismo da época, que na verdade ele queria chamar o disco simplesmente de Fuck, mas eles mudaram de ideia quando um amigo da banda, um boxeador chamado Ray Mancini, falou que essa palavra Fuck, o palavrão Fuck, na verdade é uma abreviatura para uma frase For Unlawful Carnal Knowledge. Essa história é falsa, ela não tem. Não é que ela é falsa, assim, mas nunca foi provado, não tem embasamento nenhum para falar isso, né, que comprove isso. A frase For Unlawful Carnal Knowledge quer dizer por conhecimento carnal ilegal. Como que você adquire conhecimento carnal de uma maneira ilegal? Conhecimento carnal é uma metáfora, né, um eufemismo aí para falar sexo. E como que você consegue isso de maneira ilegal? Por meio da violência. A expressão ela vem do direito penal inglês antigo, medieval, vitoriano, mas o objetivo da banda era devolver força a essa palavra fuck, que meio que havia perdido o sentido, tinha ficado banalizado por outros artistas que não eram tão rock and roll assim, ficarem falando fuck, ficarem repetindo isso. E segundo o próprio Sammy Hagar, era a maneira de criticar o moralismo e a censura da época. A turnê do disco, inclusive, ela foi chamada de Fuck and Live, mas não oficialmente, né? Ia ficar difícil arrumar promotores para os shows com o título desses. E a música que eu escolhi desse disco se chama Run Around. Foi a primeira vez que eu vi o Van Halen num vídeo, num clipe, prestei atenção na música deles. Eu já tinha ouvido Jump, já tinha ouvido Panamá, mas de eu estar vendo a banda tocando, de saber associar o nome da banda com uma música, essa foi a primeira vez, num daqueles programas de clipe que tinha na TV aberta aqui no Brasil. A quarta faixa do álbum, For Unlawful Carnal Knowledge, também foi lançada como single e chegou aí no primeiro lugar da Billboard, não foi à toa. Vamos ouvir aí Run Around com Van Halen. Essa aí é pra ouvir bem alto, hein? She don't like it when it's cut right, and don't like me making future plans, and don't want me trying to let her down. She ain't about to give an inch of ground now.
banda sensacional. Aí eu considero o auge deles. A letra fala de um relacionamento complicado. A pessoa amada evita compromisso, não gosta de previsibilidade, resiste a fazer planos futuros, fica dando corda assim, mas não se amarra, né, mantém a distância. E fica esse sentimento de frustração, de estar preso num ciclo, por isso que ele fica repetindo Here we go round, round, round and around, em que você fica correndo atrás, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Fica correndo atrás, mas você não consegue aquilo que você tá buscando. She knows exactly what I need. And right down to the nick of time. I'm chasing love down a fine, fine line. I want what I want, and oh, what a fool believes. I've got her in my sight, but just out of reach. Whoa, here we go round, 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 yeah. Here we go round, round. She giving me the round, round, round. Porra, sensacional. Bom demais isso aí. Quando o Van Halen foi indicado pro Hall da Fama do Rock and Roll, essa música foi escolhida pelo Velvet Revolver como representativa da era do Sammy Hagar na banda, quando eles foram fazer a homenagem, né? Em muitos setlists de turnê da banda aí nos anos 90, a música aparecia, né? Hannah Roger era frequentemente tocada ao vivo e era esse momento de muita energia, né? O disco inteiro era bastante tocado nos shows aí. Se você for pensar bem, né? Essa fase ela já estava no final, né? Porque eles lançaram o Fuck, depois lançaram o Balance, e aí depois da turnê do Balance teve a ruptura, o Sammy Hagar saiu e a banda ficou com o cenário meio definido por um tempo. Mas nesse período aí do lançamento do Fuck em 1992 até ao final da turnê do Balance, as músicas do Fuck, Run Around, estavam sempre presentes ali, sempre frequentes. Olha o meu gato derrubando tudo aqui. Quer aparecer a câmera, né? Quero chamar a atenção. It goes like this. Listen, baby. Ooh, ow, ow. Oh, man, it's hard enough. Yeah, and you make it harder. Fill me up and never satisfied. Only you own it. Here we go round, 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 yeah. Here we go round, round. She giving me the round, round. Here we go round, 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 round. Here we go round, round. She giving me the round, round, Porra, saudades, Ed. Esse disco todo é muito bom. Foi o primeiro disco do Van Halen que eu comprei. É um dos discos que eu mais ouvi na vida. Tem músicas sensacionais como Right Now, que foi muito premiado, foi muito elogiado na época. Pound Cake é fantástica.
Top of the World é fantástico. O disco é excelente do começo ao fim, da primeira à última música. Dá pra ouvir sem medo, dá pra investir sem medo. E, na minha opinião, é o ponto alto, assim, o ápice do Van Halen. Eu gosto muito do primeiro disco também, com o David Lee Roth, mas esse aí acabou me marcando bastante pela imagem que eu formei da banda, né? Depois acabei gostando bem mais assim da fase do David Lee Roth como um todo, mas esse disco eu ainda tenho um carinho muito especial por ele. E espero que o Sammy Hagar resolva fazer turnês mais longas aí, resolva passar pelo Brasil, trazer um pouquinho da música do Van Halen pra cá, agora que o Ed faleceu e cada um seguiu um rumo diferente aí, mas acabou sendo uma banda aí muito importante aí para a formação do meu gosto musical. Hard rock de primeiríssima qualidade e uma das maiores bandas do mundo, sem dúvida. Por hoje é só, ficamos por aqui com mais um Cook Clássicos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo essa proposta aí de falar um pouquinho de clássicos do rock para trazer mais informação para vocês, compartilhar um pouquinho aí de conhecimento e um pouquinho das músicas que marcaram a minha história também, né? Não só ficar ouvindo as músicas novas no Cook Escuta, mas também dividir um pouquinho com vocês aí as coisas que eu gosto, que eu conheço e que eu acho que vale a pena dividir com vocês, beleza? Beijos de luz a todos e até o próximo episódio.